Muito boa noite a todos, aqui em casa e aqui presentes e aí em casa. Sejam bem-vindos a uma nova edição das Conversas Liberais. Neste caso, bastante mais abrangente, tendo em conta a excelência e diversidade deste painel. Mas, previamente, antes de começarmos aqui a nossa discussão, o nosso debate sobre a reforma da Justiça, gostaria somente de chamar André Serpa Soares, o nosso cabeça de lista, para dar aqui umas palavras. Obrigado, André. Obrigado, Zé Pedro. Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite aos que estão a ver-nos lá em casa e boa noite e muito obrigado ao nosso ilustre painel de debatentes que hoje vão discutir aqui um assunto premente, mas é premente há décadas. Não é um assunto que não esteja diagnosticado. A reforma da justiça é um assunto que tem estado a ocupar as mentes mais brilhantes deste país desde há vários anos, mas a verdade é que é um tema que continua por resolver aparentemente, porque a morosidade da justiça continua a verificar-se, os custos judiciais continuam a agravar-se e uma justiça demorada muitas vezes diz-se que é a negação da justiça. Eu agradeço ao Dr. Vítor Ramalho a sua presença, também aos meus consócios Rogério Alves e Dra. Rita Garcia Pereira, com saudações leoninas, e ao professor Dr. Paulo Mota Pinto, que nos acompanha desde Coimbra. Uma nota pessoal: eu e o Paulo Mota Pinto conhecemos desde os meus tempos de criança. Os meus avós eram vizinhos, a casa dos pais do Paulo. E o Paulo, penso que ainda muito jovem assistente, também foi meu professor de introdução ao Direito na Faculdade de Direito de Coimbra e talvez me tenha feito ver a luz, porque percebi que não queria seguir uma profissão jurídica, mas enfim, aqui estou hoje com o microfone na mão. Como se fosse um entertainer, também não sou entertainer. O José Pedro Barros vai com certeza conduzir com excelência este debate. Nós, a semana passada, estivemos a discutir com o professor Dr. Pedro Brinca, da nova SPE, e também com o Dr. Carlos Tavares, ex-ministro da Economia, a reforma do Estado, que é outra reforma que todos falam e que todos diagnosticaram, mas que continua por fazer, porque não há coragem política para a fazer, porque há um preço elevado político provavelmente a pagar. E este o repto que eu deixo aqui também para os nossos debatentes. Acontece mesmo na Justiça, todos sabem que há problemas, quais são os problemas, mas não há coragem para os resolver, ou é mais do que isso? Tu conduzirás a conversa, José Pedro, muito obrigado também pela tua disponibilidade. Deixo apenas o mote. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André. Passando então aqui ao nosso debate, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, já foram, de certo modo, apresentados pelo André. A ideia é termos dois blocos, um inicial mais aberto, para ouvirmos as reflexões de cada um e os ensinamentos que nos possam trazer relativamente à reforma da justiça, o diagnóstico da justiça e medidas efetivamente que podem ser implementadas para esse efeito, bem como o segundo bloco também sobre o tema, como é óbvio, mas mais conciso, uma questão mais específica. Eu tomava a liberdade de começar pelo professor Dr. Paulo Mota Pinto, trazendo aqui um bocadinho à colação o facto de ter sido signatário do Manifesto dos 50, um manifesto apresentado ano passado com uma série de propostas para a reforma da Justiça. Professor, por favor. Muito bem. Então, é o meu turno, claro. Boa noite, quero cumprimentar todos os presentes. Eu cumprimento o cenário, Rogério Alves, a doutora Rita Ramalho, a doutora Rita Garcia Pereira, cumprimento também o moderador e o André Rita. Mas é que desejamos sucesso nas suas atividades para o público. O Manifesto 50, enfim, sou secretário, procurou me chamar a atenção para a necessidade de... Parece que estamos com uns problemas técnicos. Demos só... Não sei se me estão a ouvir bem. Neste momento não, demos só uns segundos para resolvermos. Tento perguntar se o doutor não consegue aumentar o micro do computador dele. Questionar se consegue aumentar o microfone do seu computador. Só minutos. Estão a ouvir a bateria ou não?
sei se está melhor, está melhor agora. Não, ainda não estamos a conseguir ouvir devidamente. Agora não sei. Peço desculpa, não sei. Se calhar nesse sentido, quando tentamos resolver, Lamento a situação, mas realmente. Agora só um minuto. já está. Peço desculpa, muito obrigado. Agora pode seguir, agora já está a funcionar. Não sei se me estão a ouvir agora bem. Ouvi bem agora? Sim, sim, sim. Sim? Sim, sim, com certeza. Bem, então, eu não sei se tinham ouvido o início, portanto, eu que cumprimentei o Renato Rogério Alves, o Dr. Vitor Ramalho, a doutora Rita Garcia Pereira, também moderador, e o Dr. André Serpa Soares, a quem desejei felicidades nas agora atividades públicas. Queria dizer que o Manifesto de 50 procurou chamar a atenção para a necessidade de discutir a política de justiça e de promover reformas na área da justiça. Fundamentalmente, aquela situação que nós assistimos em vários governos, que vai fazendo uma gestão da situação na justiça, sem promover verdadeiras reformas, sem haver uma verdadeira política de justiça. No fundo, corresponde àquela máxima mal entendida, à política o que é da política, à justiça o que é da justiça. Isso não significa, evidentemente, que não tenha de haver uma política para a justiça. Isto é, isso seria uma demissão dos responsáveis políticos em relação a uma sua responsabilidade primeira, que é, no fundo, assegurar a eficiência, a eficácia, o funcionamento dessa função central da soberania que é desempenhada pelo poder. Ora, a pergunta central que nós devemos fazer, a meu ver, é esta. Porquê é que nós, desde o 25 de abril de 74, progredimos muitíssimo em vários domínios, como por exemplo a saúde? Basta pensar na redução drástica da mortalidade infantil, na generalização dos cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, ou na educação, eliminação do analfabetismo, ampliação da educação do ensino superior. E na justiça? Na justiça, eu entendo que progredimos alguma coisa. Uma grande ampliação do número de processos julgados, há uma difusão da consciência de que é preciso respeitar os direitos fundamentais, passou a haver um sistema efetivo, não haver fiscalização constante das normas aplicadas pelos tribunais, mas os progressos foram muito menores. E têm surgido novas disfunções muito graves. Põem em causa, a meu ver, a eficácia da administração da justiça, os direitos fundamentais e até um problema de democracia, um problema de Estado de Direito Democrático. Eu posso chamar a atenção para algumas dessas disfunções. A sistemática violação dos direitos de justiça em complicidade com alguns órgãos de comunicação social. No fundo, o relevo dos bens de propriedade e interesses patrimoniais públicos no fundo, é desviado e apropriado para operações de larga projeção mediática, com desprestígio para os titulares de cargos políticos para o próprio sistema democrático, são logo desautorizadas por juízes em termos severos, aconteceu no início deste ano, no ano passado, em vários casos. Fugas cirúrgicas de informação, até muitas vezes com filmagens de materiais apreendidos, que têm lugar num momento mais adequado para influenciar decisões políticas, vimos isso com o ex-primeiro-ministro António Costa, na véspera de ele ser nomeado Presidente do Conselho Europeu. Processos que causam grande alarme social, prolongam-se durante muitos anos, a ineficiência, até uma condenação, ou até sequer ao início do julgamento, conduzido à prescrição ou a uma prescrição de grave ineficácia. E depois, fora mesmo da justiça penal, em certos domínios como na justiça administrativa, hoje é quase impossível obter uma decisão em tempo útil. Salvo em certo cautelar, a verdade é que não há verdadeiro controlo judicial eficaz do poder público. Isto tem reflexos evidentes, por exemplo, este tipo de aspecto, na tomada de decisões pelos titulares de cargos públicos. Eu não acredito que uma pessoa que, ao decidir, saiba que o controle pelos tribunais, enfim, vai prolongar 10, 20 anos, enfim, que isso não tenha um efeito negativo sobre o respeito por certas normas, por certas regras por parte da decisão e projetos políticos por parte da decisão. É preciso realmente difundir esta consciência da necessidade de uma política de justiça e de introduzir medidas, reformas que respeitem os direitos fundamentais, que a direção não pode ser no sentido de aligeirar as garantias, mas que tornem o sistema mais eficaz. Eu posso aqui depois passar a um conjunto de medidas, de áreas, enfim, aí são ideias minhas, não é? Mas o Manifesto 50, enfim, as pessoas que subscreveram o Manifesto das 50 entenderam que os 50 anos de 25 de Abril eram um bom momento para chamar a atenção da sociedade portuguesa para isso. E penso, aliás, que foi uma iniciativa bastante bem sucedida, porque realmente
teve bastante projeção, e pôs as pessoas a discutir esta questão. É claro que eu entendo que havia uma grande receptividade para isso. Quer dizer, no início de 2024, havia uma maioria absoluta, ou no final de 2023, e as pessoas foram, de repente, chamadas a uma eleição em Portugal, depois também na Madeira, em alguns casos não se percebeu bem porquê. Houve até crítica pelos juízes ao trabalho do Ministério Público. Portanto, houve aqui uma consciência de que isto afetava, digamos, o funcionamento também do sistema democrático. Mas, além disso, enfim, não devemos centrar a questão só nos titulares de cargos públicos ou políticos. O problema é um problema de cidadania, é um problema geral. Eu posso passar a salientar algumas áreas, na área do Sim, sim. processo penal, ou na área administrativa, ou na área do apoio judiciário e das custas. Portanto, posso Sim, com certeza. salientar áreas. Eu só queria, antes de prosseguir, antes de passar às medidas, talvez deixássemos isso para uma segunda ronda, só queria dizer a resposta, a meu ver, à interrogação, porque é que houve menos progresso na área da justiça, tem a ver com a falta de accountability, de verdadeiros responsáveis políticos pela justiça. Enquanto há o Ministro da Saúde, o Ministro da Educação, que é responsável pela situação dessa área, no fundo a responsabilidade política está diluída na área da justiça. Está diluída por conselhos superiores, está diluída por áreas onde há uma espécie de autogestão corporativa, pública. E, portanto, na verdade, o Ministro da Justiça não tem, muitas vezes, poder. E é isso que permite que governos sucessivos passem por esta situação, tentando gerir a situação de crise, sem mais nada. Muito obrigado. Não sei se isto- De facto, há essa questão da falta de vontade política, ou às vezes de existirem iniciativas políticas efetivas e levadas até ao fim. Salientar, por exemplo, que ainda agora na sessão solene de abertura do ano judicial, a Ministra da Justiça salientou que era de facto necessário reformar a Justiça e elencou duas áreas, a modernização tecnológica e a promoção da celeridade processual como áreas de maior relevo. De facto, também aqui um bocadinho a título de curiosidade, já tem sido reiterada a jurisprudência pelos nossos tribunais, no sentido de dizer que a violação do direito a uma decisão judicial em prazo razoável consubstancia um facto ilícito e culposo para efeitos de responsabilidade civil extracontratual do Estado. Ou seja, o Estado pode ser colocado em tribunal por demorar demasiado tempo a decidir judicialmente as questões, o que não deixa de ser curioso. Passando agora à nossa próxima convidada, à doutora Rita Garcia Pereira. No seu caso também gostaríamos de ouvir as suas reflexões sobre a reforma da Justiça e talvez partilhar um pouco da sua experiência, da sua carreira enquanto advogada e enquanto agente da Administração de Justiça, que os advogados somos todos também agentes da Administração da Justiça. Como é que tem sido a sua experiência nessa matéria? Boa tarde, já boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes, dirigindo-me em particular ao Dr. André Sepa Soares e à Dra. Margarida Caldeira pelo convite, extensível, obviamente, aos demais presentes, incluindo e em especial o professor Paulo Mota Pinto, que eu não conheço pessoalmente, mas com quem muito tenho aprendido, e o Dr. Rogério Ferreira, meu bastonário. Ferreira, Desculpa, se calhar já me trocaram. já troquei o nome. Peço Não faz mal, desculpa. queres que é mais giro. Olha que não. Rogério Alves, peço desculpa. Isto já é do cansaço e vou passar a explicar. Pedem-me o meu contributo na vida de uma mortal advogada. Eu faço aqui um disclaimer prévio. Eu sou advogada de barra de Direito Laboral. Carrego um nome que não é muito fácil. E, portanto, o que eu faço é meio advogada, meio Uber, porque ainda por cima tenho processos espalhados pelo país quase todo. Fui ontem de madrugada para o Porto, vim hoje do Porto para estar aqui. Não posso deixar de começar sem dizer umas palavras a propósito de uma pessoa que foi vosso assessor. Eu hesitei em vir, porque queria também estar no velório de um amigo meu, chamado Nuno Robin Amorim, que tinha como grande marca ser uma pessoa decente e ser uma boa pessoa antes de tudo. E, portanto,
Cumprimentos, achei que esta também podia ser uma homenagem, mas confesso que estou aqui com o coração um bocadinho dividido entre estar aqui ou na Basílica do Estoril a prestar-lhe a homenagem que a nossa amizade me deveria ter imposto e que não consegui, justamente por estas questões de ser advogada de Bacre. Ora, eu hoje estava no Porto e recebi um telefonema do TAF de Beja porque se tinham esquecido de avisar as testemunhas que me tinham adiado um julgamento pela segunda vez consecutiva e então esperavam que eu avisasse as testemunhas que eles não avisaram que o julgamento tinha sido pela segunda vez consecutiva adiado, não por minha causa, aliás já me fizeram ir a Beja uma vez para chegar lá e bater com o nariz na porta, porque tinha sido adiado na véspera e ninguém sequer me avisou. E portanto, há aqui, eu recusei-me a avisar as testemunhas desta vez, acho que já fiz a minha parte e não sou criada de tribunal. Ponto. E portanto, são os tribunais administrativos e fiscais, é um facto, que andam a um ritmo diferente dos demais. Não tenho também uma visão absolutamente catastrofista do estado da justiça, mas há um certo desrespeito para com os comuns cidadãos. Agora, nos últimos tempos, extensível muitas vezes aos advogados, tem que ser dito, que a justiça tem revelado. Vossas Excelências passaram a utentes e, portanto, têm um balcão, em vez de terem acesso direto às salas, têm um balcão por onde entram, têm de identificar, vão para o balcão único explicar. Há uma certa dificuldade no acesso ao próprio tribunal e isso, para mim, é simbólico de um certo endeusamento da justiça pelos seus principais intervenientes, que depois leva a um divórcio com a realidade. Revejo-me naquilo que é dito quanto às violações cirúrgicas e sistemáticas do segredo da justiça e das fugas cirúrgicas do mesmo, mas queria também dizer que há também uma certa vertigem, para não dizer mesmo diarreia legislativa, que no fundo acaba por complicar tudo. O que é que eu quero dizer? Temos um problema, vemos o problema nos órgãos de comunicação social, a primeira tendência é legislar sobre esse tema. Já não vai resolver nada, mas o que se cria, como se criou, por exemplo, no arrendamento urbano, é um regime jurídico de difícil compreensão, por um lado, e por outro lado, que frustra as expectativas dos próprios cidadãos, como sucedeu com a modificação, por exemplo, da duração dos contratos de arrendamento, que de 1 ano passou para 3, obrigatoriamente como mínimo. Ou seja, as pessoas arrendaram por 1 ano, tinham a expectativa de ser só por 1 ano, os senhorios, e de repente são obrigados a terem 3, porque era efetivamente o espírito legislador a meio dos contratos. Todas estas instabilidades levam depois a que a nossa justiça seja muitas vezes imperceptível para o comum do cidadão. Quer o comum do cidadão, que se vê, de certa forma, como um estrangeiro não residente num tribunal que devia ser de todos e devia servir para fazer a justiça a todos, quer para o público, porque há também uma mediatização da justiça. Eu, quando vejo telejornais, às vezes com culpa própria, outras vezes também com culpa do meu bastonário, que também faz uns comentários, nós sentimos quase que estamos a ver a justiça à lei a telenovela. São uma espécie de episódios. Vamos seguindo para o próximo episódio. Se pensarmos nos últimos escândalos, é exatamente isso que tem sucedido. E, portanto, essa mediatização é feita muitas vezes por pessoas que também não percebem nada da justiça, que são os senhores jornalistas, ou que percebem pouco, e que deturpam muitas vezes o que está no próprio processo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nem sempre a justiça está tão má quanto se quer fazer parecer. Às vezes as decisões fazem mais sentido do que se quer fazer parecer. Outras vezes os processos têm o destino que têm pela ordem natural das coisas. E a ordem natural das coisas é quem está, por exemplo, no Ministério Público, não deixa de ser pessoa, não deixa muitas vezes de ter as suas inclinações, inclusivamente políticas,
não deixa de ter contactos diretos com jornalistas, não deixa de os avisar. Nós vemos operações mediáticas. Normalmente os meus alunos são muito propensos a quererem sangue a toda a hora, e eu digo-lhes muitas vezes, e se um dia forem vocês? Não assinei o Manifesto dos 50, mas revejo em muitas das coisas que lá estão ditas. O que é que falta para concluir e não tomar mais tempo? Eu acho que faltam, entre outras coisas, mais. Aquilo que se passou aqui no início é a história da minha vida. Para vos dar um exemplo, só estas coisas, não funcionar o som, mate. Acontece em imensos tribunais. E, portanto, coisas tão básicas como termos uma sala de julgamento no Tribunal de Trabalho de Lisboa, que fica ali no Palácio da Justiça, não podem passar aviões. Não sei se têm percepção disto. O pior dia da minha existência foi o dia do Festival da Canção organizado cá, da Eurovisão, porque passaram imensos aviões que vinham com os cantores. E o julgamento foi sempre sucessivamente interrompido cada vez que passa um avião. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Não se pode ter aviões a passar e a interromperem não sei quantos julgamentos todos os que ali estejam. As gravações, muitas vezes o que acontece é exatamente isto que aconteceu aqui. Manda-se abaixo o sistema, volta-se, reza-se, eventualmente há algum Deus, faz magia, qualquer coisa para aquilo dar. Se não der, vamos todos para casa. Não interessa os quilómetros a que estamos. E, portanto, eu, a última vez que fui ao DIAP de Almada, não havia papel para uma constituição de arguido. E eu fiquei 2 horas à espera que alguém arranjasse 3 folhas de papel. 3 não, eram 6, vá. E, portanto, não havia papel no DIAP. E eu pensei, mas será que se eu for comprar uma risma de papel, isto de alguma forma pode parecer que eu estou a subornar alguém? É que eu só quero constituir o meu cliente como arguido para eu ir à minha vida e tenho mais coisas para fazer. E portanto não posso ficar aqui à espera de folhas de papel. Tive de ficar. Lá foram roubar folhas de papel, roubar em sentido impróprio a outro sítio. E portanto este também é o estado dos nossos tribunais. Nós temos um campus da justiça que para quem gosta é muito moderno. Sim, não estava feito necessariamente para ser tribunal, foi estudado para edifício de escritórios, mas onde nem tudo funciona. E saímos de campos, a situação piora. Porque, por exemplo, no Palácio, para 3 juízes há uma sala. Se há só uma sala, alguém vai ficar de fora. Não é muito difícil perceber isto. Na maior parte dos tribunais, isto também se passa. E, portanto, o meu primeiro repto são precisas condições logísticas, por mais que se mascara a realidade, ninguém consegue trabalhar sem falhar nunca neste sistema. E é neste sistema que nós trabalhamos. Sairmos de Lisboa, muitas vezes, com baldes a apanhar água, porque chove nos gabinetes e nas salas de julgamento, por exemplo. Muito obrigado pelo seu contributo. E de facto essa questão das gravações, muitas vezes quando as há, muitas vezes também tem uma qualidade péssima, que ninguém consegue perceber o que está a ser dito. E repete-se o julgamento e é terrível. Passando agora aqui para o Dr. Rogério Alves, e pegando também um bocadinho nesta questão do beatismo que a Justiça tem tido na comunicação social, e normalmente é mais a parte penal, apesar de haver algumas coisas também do civil, mas a parte penal é que de facto traz mais notícias, traz mais mediatismo e para além das suas reflexões gerais sobre a reforma da justiça, também trazendo um bocadinho da sua experiência nessa área que é bastante vasta. Ok. Bom, muito obrigado, doutora Sérgio Soares, à Iniciativa Liberal, por ter convidado. Cumprimento agora aqui da direita para a esquerda, o professor Paulo Sapinto, já não o vi há alguns tempos, o Dr. Vitor Ramalho e a minha querida colega Rita Garcia Pereira. Eu acho que nós, quando se fala na reforma da justiça, eu chego a pensar se não será reforma já no sentido próprio, isto é, no sentido de aposentação. Reformou-se. Reforma-se. Pronto, aos jubilos, como fazem os conselheiros. Porque realmente fala-se tanto nesta coisa, mas é assim, tipo o bull do Bertrand Russell, também ninguém vê, e na verdade ninguém percebe muito bem o que seria a reforma da justiça. Há pequenas reformas da justiça que podem ser feitas, mas a reforma, aquela coisa mítica, utópica, ninguém consegue descrever exatamente como é. É quase uma fé religiosa. Depois, felizes daqueles que acreditam sem ver. E é um bocado como nós estamos. Eu acho que esta perspectiva
também procurar ser rápido, tem de ser uma perspectiva holística, para usar uma palavra que agora está na moda e que é gira. Mas holística porquê? Porque a justiça vive no mundo. E há fatores extra-funcionamento do sistema judicial que condicionam muito o sistema de justiça. Vou dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, há pouco a Rita dizia isso, bem, diga Rita, nós somos amigos e portanto temos uma visão mais informal. A doutora Rita Garcia Pereira dizia isso e eu concordo. É assim, nós temos uma profusão legislativa absolutamente assassina para o funcionamento do sistema. Não só por esta pulsão de legislar sempre que alguma coisa mexe. Aliás, eu costumo dizer, enfim, nem queria dizer isto agora, porque morreu num Robbie Amorim, que eu também conhecia, embora não fôssemos amigos, mas conhecia, justamente estas minhas andanças radiofónicas e televisivas, mas às vezes as leis são um bocadinho como as pessoas. Toda a gente diz bem delas, das pessoas, quando elas morrem. Descobrem-se inúmeras qualidades que nunca ninguém quase tinha visto em vida. Isto aplica-se a toda a gente. E as leis também. Quando há uma reforma legislativa, diz, para fazer assim, valia mais ter deixado como estava. Portanto, só se gosta da lei vigente quando ela é alterada. Mas não é só isso. É que, reparem, mesmo a malha legislativa aumentou muito. Há legislação sobre o ambiente, há legislação sobre o compliance, há legislação laboral bastante mais complexa, há códigos de conduta, há, digamos, legislação fiscal muito mais sofisticada. Quando eu era jovem, as pessoas compravam uma casa e diziam assim em público: eu compro por 100 mil e faço a escritura por 50 mil. Pronto, eu digo como é que depois o banco te empresta tudo. É para móveis. Portanto, os móveis valiam mais que a casa. O abichiché, o abajur e tal. Hoje, um crime fiscal é uma coisa grave. Antes não era. As pessoas falam disto no meio das calmas. Eram interceptados excessos de cidade ali do radar do cartaz. Aí eu disse que era a minha avó que ia a conduzir com 98 anos e tal. E a malta ria-se e contava. Hoje não. Somos uma sociedade mais sanitarizada. Então, temos muitas leis sobre muitas coisas. Temos a CRESAP, temos seleções, temos concursos públicos. E, portanto, esta malha legislativa faz que, por exemplo, o Sr. Mário Draghi, que é uma pessoa importante na Europa, venha dizer, temos regulação a mais. Ele, que foi um dos grandes, vamos lá ver, um dos grandes construtores. Construtor não. Foi um dos grandes intérpretes desta Europa, grandes executantes no seu nicho, vem agora que temos regulação a mais. Nós, de facto, temos muitas leis. Mas depois há sempre falta de leis. Por exemplo, agora vinha para cá, vinha a ouvir o Justiça Cega do Observador, quer dizer, não há uma lei que faça com que aquele senhor das malas possa ser posto fora do Parlamento. Eu até vinha a pensar, se a mulher deste senhor quer pôr as malas à porta, bloqueia ali a passagem realmente dos vizinhos, porque não se consegue passar tantas malas o senhor tem. Devia haver uma lei que permitisse, sei lá, aos deputados, ao Presidente da Assembleia da República, excluir um senhor pelas figuras que ele anda a fazer. Portanto, falta uma lei. Vamos legislar no sentido de retirar deputados ou deputadas que tenham um comportamento um pouco esquisito e que têm entrevistas um pouco estranhas. Nós estamos sempre a pensar em mais leis. Depois temos uma outra coisa que é muito importante, que é a opinião pública. A opinião pública condiciona a justiça em dois domínios essenciais. O primeiro é que os políticos, eu estou muito de acordo com o professor Paulo Mota Pinto, a política de justiça é definida pelos políticos. É quem tem legitimidade para definir a política. Por isso é que eu tenho alergia àquele mantra de a política ou que é da política, a justiça ou que é da justiça. Não. A política define o sistema judicial, define aquilo que é a estrutura da justiça. E depois os tribunais julgam, independentemente da política, os casos concretos que têm de julgar. Que é uma coisa completamente diferente. Este lavar as mãos como Pilatos, aparece lá para a justiça. Não. A formatação do sistema de justiça pertence e tem a sua legitimidade que nasce no poder, ou se concretiza no poder político. Os tribunais têm a fonte da sua legitimidade na aplicação da lei. Por isso é que a justiça não é bem cega, é vendada, não é? Se tirar a venda já vê qualquer coisa. Mas a legitimidade do poder judicial, tal como até Montesquieu concebeu, é a aplicação da lei. Não é fazer política, não é fazer justicialismo, não é fazer igualdade. Não. A igualdade de todos perante a lei. E não é fazer política, é aplicar a lei de forma concreta, direta, igual, e por isso é que é vendado, sem saber se é ao Manel, à Maria, ao João ou à Joana. Mas esta opinião pública pressiona profundamente os tribunais. Há tempos, houve um relatório feito que abrangeu os países do Conselho da Europa e foram ouvidos em Portugal quase 500 juízes, o que é uma amostragem muito representativa. E uma das perguntas que lhe foi feita
que lhes foi feita foi: acha que a comunicação social influencia as decisões dos juízes? E cerca de 50%, 60% diziam, alguns acho que eram 40%, diziam sim, e 20% diziam talvez. Porque há uma influência brutal da comunicação social na administração da justiça. Por mais que as pessoas digam pudicamente que não. Mas há. Porque, por exemplo, quando há uma expectativa muito grande numa condenação, reparem que em Portugal, por exemplo, quando se desenrola, sobretudo num processo criminal, há duas hipóteses. Ou o cidadão é absolvido ou é condenado. Se é absolvido, a justiça falhou na sua missão. Essa é a nossa convicção. Se fosse, não houve provas, atrasaram-se, engasgaram-se, tiveram medo. Portanto, o ato de julgar transformou-se numa antecâmara da condenação ou num ato inútil e frustrante. Porque muito por pressão da opinião pública. Quem é que não pensa assim? É basicamente quem teve a experiência de passar pelos tribunais. Porque nós passamos a vida a ouvir dizer assim: em Portugal há muitos recursos, tenta-se acabar com estes recursos. Se não se acaba com estes recursos, os processos nunca mais acabam. Ora, eu exerço, farei em março, 35 anos, consecutivamente, advocacia. 35? Já sei lá. Sim, acho que sim. Aliás, 37. Peço desculpa, 37 anos. Desde que eu comecei a exercer, a capacidade de recorrer, os níveis de possibilidade de recurso diminuíram drasticamente. E depois há o efeito do recurso, ou suspende a decisão ou não suspende. De antes havia muito mais que suspendiam do que há agora. Mas sempre que alguém quer fazer uma medida populista, diz: se calhar vamos acabar com os recursos. Ainda diminuiu um bocadinho mais os recursos. Já deviam ter aprendido que não resulta. Agora, li há dias que há uma comissão semiclandestina que está a preparar uma reforma. E quais são as reformas? Reduzir ainda mais o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça e fazer com que o recurso para o Tribunal Constitucional das decisões finais condenatórias, por exemplo, tenha efeito devolutivo. Que a malta primeiro vai para a cadeia e depois espera calmamente a que se desenvolva. E as pessoas vivem felizes e contentes com este caminho que não é reforma nenhuma. Isto são mutilações sucessivas do direito das pessoas. Bom, agora, como há muita legislação, há muito recurso aos tribunais. Se não houvesse concursos públicos, não houvesse CRESAP, não houvesse compliance, não houvesse códigos de conduta. Agora, por exemplo, hoje caiu um secretário de Estado porque abriu dos imobiliários para fazer obras em casa, mas depois, obras em casa não é preciso uma imobiliária e há a lei dos solos e tal. Pronto, lá foi o senhor ao ar. Portanto, a questão aqui é a seguinte: nós temos muitas leis que suscitam muitos conflitos. Agora, nós temos uma visão, e esta é a segunda influência da opinião pública, nós temos uma visão da justiça na ótica dos processos mediáticos. Só. Os outros não existem. Portanto, no processo penal só há grandes processos, com muitos arguidos, muito conhecidos e tal, portanto não existe mais nada. A jurisdição administrativa, que funciona pessimamente, não existe. Ninguém quer saber. Esse assunto não tem interesse nenhum. Porquê? Porque justamente o processo penal tem uma vertente mais novelística. Hoje é detido, ainda está detido, agora está com a barba por fazer, está um bocado abatido, vem no carro com a cara tapada, agora disse não sei quê, pronto. E a opinião pública faz uma pressão brutal e o poder político quer muito agradar à opinião pública. Isto, aliás, reparem, houve aqui, por exemplo, neste caso do senhor das malas, coitado do senhor, pronto. Mas viram a dissintonia que houve entre o líder do Chega nos Açores, que defendeu o senhor com unhas e dentes, dizendo que ele era tudo uma cabala lá, não sei o quê, feita por não sei quem. Depois o próprio até chamou a inteligência artificial a depor também. Mas o André Ventura disse: não, isto vai já embora daqui para fora, porque não queremos aqui danos colaterais com este cidadão. Exorto a ir à vida dele e nunca mais cá pôr os pés. Porquê? Porque há aqui uma consideração da opinião pública. Ora, a opinião pública quer o quê? Quer eficácia. Bom, e aí entramos nas duas outras vertentes. Temos de ver, para este potencial de litigância, para este potencial enorme de litigância, que eu não me conformo que aqui o meu querido amigo tenha sido escolhido no concurso porque eu é que sou mais habilitado, e sou melhor, e sou mais bonito, isso não sou seguramente, mas sou mais hábil, mais velho, mais alto. Então eu faço uma impugnação e depois aquilo tem efeitos específicos, o tipo foi nomeado, já não entra. Ora bem, se não houvesse nada disto, isto funcionava melhor. Agora, nós estamos a produzir mais legislação, mais complicação, mais burocratização, há mais recurso ao tribunal. Depois chegamos aos meios que o tribunal tem para resolver estes problemas.
E para além dos casos patológicos que a doutora Rita Garcia Pereira aqui referiu, e que são frequentíssimos no tribunal, não se ouve, e que me suscitam uma reflexão. Num país em que, por exemplo, há o PRR, como é que é possível que não haja... E isto era uma medida para mim muito importante. Não resolvia tudo, nem resolvia talvez o essencial, mas resolvia coisas que são essenciais. O equipamento eletrónico, a gravação, vídeo e áudio das audiências, com equipamentos de jeito, não custaria assim tanto dinheiro, comparado com o que se gasta para aí, e, por exemplo, nos recursos, no recurso para o Tribunal Superior, era feito de outra maneira. Em vez de se escreverem 400 páginas de alegações que ninguém lê, só lê a parte final das conclusões e já é. Depois o outro responde com 500, que é para o cliente quando for pesar, dizer, ainda fiz mais que aquilo. Portanto, 500. E que também ninguém lê só a parte das conclusões. Fazia-se um brief, um sumário de 20 páginas, acompanhado das imagens do julgamento e convencidos o Tribunal Superior, olha, eu mostrando esta prova, aquela, outra. E a parte contrária recorria aos mesmos meios e também contraditava. E nós fazíamos isto muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Agora, tem de haver aqui coragem para dizer uma coisa, ou para fazer uma coisa que é importante. É que os próprios agentes da Justiça, nós todos, juízes, procuradores e até advogados, acabamos por nos viciar um bocado neste sistema. Porque o sistema também ajuda a justificar perante o cliente. Doutor, mas quando é que se decide aquela coisa lá do meu arrendamento? Então você não vê televisão, porque isto demora muito. Pronto, está bem. Então e quando é que se decide nos tribunais administrativos? Isso é 10 ou 12 anos. 10 ou 12 anos. Mas o senhor pode ir para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que condena Portugal, mas também demora 7 ou 8 anos. Porquê? Porque tem os mesmos problemas. Isto é uma questão quase de lei da oferta e da procura. Ou o Tribunal de Justiça, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos rejeita muitos recursos, porque senão demorava para aí 100 anos, portanto, rejeita muitos, como faz cá o Tribunal Constitucional, agora que o Paulo Mota Pinto já lá não está, já ele não se vai zangar comigo. Eu, aliás, disse uma vez ao professor Costa Andrade, a Bíblia dizia que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ainda mais difícil é um recurso entrar no Tribunal Constitucional. Atrás do camelo e do rico ainda vem o recorrente. Porquê? Porque é a lei da oferta e da procura. É muita. Nós temos, reparem, em Portugal, nós temos neste momento centenas de milhares de inquéritos criminais pendentes. E às vezes as pessoas dizem, no RASI devia vir o nome dos criminosos. As pessoas nem se apercebem. Quando eu vou participar, bateram-me na cabeça com um pau. Quem foi? Não sei. Então como é que põe lá a nacionalidade do senhor? Não sei quem foi, mas é estrangeiro. Quer dizer, nós temos uma visão ignorante, muitas vezes, da própria abordagem destes temas. E, portanto, os meios teria de ser uma reformatação estrutural muito relevante, mas também uma simplificação legislativa sem a qual isto é insustentável. E por isso é que não se faz. A razão pela qual a reforma não se faz é por isto. Para terminar, não podia deixar de dizer aqui uma coisa sobre o segredo de justiça. Quando eu era bastonário, eu tomei posse como bastonário faz este mês 20 anos. Portanto, já foi um tempo, tudo o que eu posso ter feito mal já prescreveu. Mas na altura, nós fizemos uma proposta que visava acabar com estas violações cirúrgicas do segredo de justiça. São coisas gravíssimas. Gravíssimas. As pessoas não têm ideia de como uma pessoa, digamos, visada, não é acusada tecnicamente, às vezes não há acusação, mas visada publicamente por um determinado comportamento, vê a sua vida completamente destruída. Fica assim uma espécie de um leproso. Ninguém quer falar com ele, ninguém quer ser amigo dele, ninguém quer contactar com ele, ninguém lhe dá emprego, ninguém lhe dá trabalho. A família sofre, os filhos na escola, sobretudo se for uma figura pública, obviamente. Então havia aqui uma solução, que também não era inventada por nós. O que está em segredo de justiça... Nós temos uma visão muito errada do segredo de justiça, também estou farto de dizer isso. Os assuntos não estão em segredo de justiça, os processos é que estão. Nós também cá temos a Maria... não posso falar, ainda há dias este senhor da mala, agora está aqui o metro padrão da coisa, porque isto está em segredo de justiça. Não, ele pode dizer tudo o que quiser, menos o que seja privativo do processo. Então, mas o senhor levou ou não a mal? Isto está em segredo de justiça. Não está nada em segredo de justiça. O que a polícia lhe perguntou, os elementos que foram colhidos pelas autoridades, o que o Ministério Público se propõe fazer, isso está em segredo de justiça. Agora, o senhor bateu ou não naquele senhor? Não, isso está em segredo de justiça. Depois deu-lhe uma facada, também está em segredo de justiça. Não posso falar sobre isso. Não. Sobretudo uma pessoa que se dispõe a ir à televisão explicar que não pode explicar nada. Mas, em qualquer caso, o problema aqui que se coloca é este. Qual era a medida? O que estiver em segredo de justiça não pode ser divulgado e quem divulgar é punido. Não é andar à procura de quem é que deu. Eu acho que foi o advogado. Não, foi o procurador. Não, foi o polícia. Nunca se descobre coisa nenhuma. A questão é,
Imaginem o seguinte, uma pessoa, uma mulher, é mais comum, é objeto de uma violação. É ou não é um interesse relevante que não se saiba a identidade dela? Bem, é um interesse relevante para ela. Bem, imaginem este caso. E o juiz, o processo está em segredo de justiça para proteger, neste caso, a vítima. O segredo de justiça também protege as vítimas. Se alguém revelar, mas o jornalista não tem culpa, quem lhe deu a notícia é que tem. Não! O jornalista teria de responder por violar o segredo de justiça. Só que isto é muito antipático para o próprio jornalismo. Porque isto também faz parte de uma competição para ver quem é que viola mais o segredo de justiça. Quem é que é mais adestrado a violar o segredo de justiça. Quem é que chega primeiro às buchas. Quem é que diz primeiro. Quem é que já lá estava quando chegou a polícia, já lá estava o jornalista a filmar. Quem é que é mais hábil nisto? Portanto, só se poderia levar o segredo de justiça a sério se e quando o que está em segredo de justiça não podia ser divulgado. Ponto final. Quem divulgasse era punido. Como acontece, aliás, em Inglaterra, por exemplo. Não se está a inventar nada. Isso não tem nada a ver com proibir a liberdade de expressão, com proibir o debate público sobre os temas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que acontece é que nós não somos capazes de tomar estas medidas. E, portanto, convivemos muito amestradamente e muito docilmente com estas violações. É verdade. E se acontecesse a um de nós? Se de repente se espalha a fama que se é pedófilo, se espalha a fama que é, sei lá, cleptómano, que rouba coisas, que faz isto, e de repente toda... Porque repara, não é só as figuras públicas. Quando o jornal pega numa pessoa, por exemplo, o violador de telheiras, há uns anos havia o violador de telheiras, ninguém sabia quem era o violador de telheiras. Se uma pessoa destas é detida, suspeito de ser o violador de telheiras, ou de outro bairro qualquer, ele é logo considerado, ele é tratado assim. Este senhor é o violador de telheiras. Mas se o juiz vai ao processo e vê, mas afinal não há cá provas nenhumas contra este cidadão, as pessoas dizem que ele era gordo, este é magro, dizem que era baixo, este é alto, e ele fica numa aflição. Porque se ele liberta aquele cidadão, as pessoas dizem, então libertou o violador. Deviam ter, se fosse a filha dele, se calhar já não libertavam. Isto é uma coisa terrível. Esta interação coativa que a pressão social exerce sobre os tribunais. Que depois, atarantados, falta só, agora que vamos acabar, os megaprocessos. Porquê é que os megaprocessos demoram tanto? Então, imagina, vão a um banco e o juiz entra ali e diz, leva os computadores, tudo e tal, dos últimos 5 anos. Já imaginaram o que é ouvir escutas dos últimos 2 anos? Imagina que agora cada um de vocês, como juiz, tinha de ir ouvir os telefonemas que fez nos últimos 2 anos. Tem ideia quanto é que isso demoraria? Tem ideia quanto é que demoraria alguém, eu, como juiz de instrução, ir analisar os vossos e-mails dos últimos ano e meio? Quanto é que isso demoraria? E, ao mesmo tempo, os vossos computadores, os ficheiros, as imagens. Quanto é que isto demora? Isto é uma missão ciclópica. Então, o que é que acontece? A justiça faz aquilo no seu ritmo, demora 3, 4, 5, 6 anos. Às vezes as pessoas têm contas bloqueadas 5 anos, 6 anos, 7 anos. Estamos a concluir, ainda só vamos a meio dos não sei quantos megabytes que há aqui. Portanto, aqui entram os meios. Ou a polícia e o Ministério Público conseguem fazer isto muito rapidamente, de acordo com recurso a meios tecnológicos modernos, ou então isto vai demorar sempre, ponto final, parágrafo. Meu caro, já ultrapassei um bocado o tempo. Muito obrigado. Sempre um gosto. Passando agora aqui ao Dr. Vítor Ramalho e pegando também em algumas questões que foram levantadas, nomeadamente mais a nível da política e da vontade política de fazer reformas, e aqui enfocando um pouco a sua larga experiência parlamentar, em que terá participado em várias iniciativas legislativas em torno da justiça. Se me podia-nos também trazer um bocadinho essa sua experiência. Muito bem. Antes de mais nada, queria agradecer ao SERPA ter-me convidado para estar aqui e, naturalmente, é com muito gosto que estou aqui com a doutora Rita, com o doutor Rogério, com o doutor Mota Pinto também. E eu gostaria rapidamente também, não vou demorar muito tempo, de chamar-vos a atenção do seguinte. Eu vi aqui, intencionalmente, porque esta questão resolve-se com os partidos políticos. Porque a justiça é uma questão de uma função soberana do Estado, que não pertence a nenhum partido político, pertence a todos. E de duas uma, ou nós fazemos convergir como desígnio que resulta da função soberana do Estado, há outras, como sabem,
ou não vamos a parte nenhuma, porque a questão é mesmo política. A questão é mesmo política. E é resolvida através dos partidos, que são os representantes da nação, para esse efeito. E, portanto, estou aqui por essa razão. Aliás, sempre que sou solicitado por qualquer partido para debater questões das funções soberanas do Estado, eu vou sempre, sejam de que natureza for. Esta é a primeira questão. A segunda, talvez também tão simples como esta, os problemas, por mais complexos que existam na vida, resolvem-se sempre da mesma maneira. É uma questão de método. Não há outra questão. É vermos, isto é um problema complexo. Como é que nós resolvemos? Através do método. Um método que agarra aquilo que é essencial começar a ser resolvido para que tudo o resto se desenvolva. Eu sou profundamente crítico daquilo que nós temos neste momento ao nível da justiça. Desde logo, porque a maioria das pessoas deste país são pessoas com parcos recursos, são pessoas com dificuldades económicas e não têm acesso à justiça. Tudo o resto é conversa. Tudo o resto é conversa. Não têm. Não apenas por a justiça ser muito onerosa, mas porque não se criaram mecanismos com esta burocracia brutal de qualquer desgraçado que não tenha dinheiro para ir à justiça, tem que se socorrer de mecanismos burocráticos absolutamente inaceitáveis. Portanto, há aqui um problema de igualdade perante a lei que a justiça não defende. Não defende. Vocês nunca viram, mas existem, uma pessoa que precisa de comer e que vai a um supermercado e furta um bem para se alimentar, é rapidamente julgada e condenada. Não tenham sobre isso dúvidas nenhumas, eu tenho experiência disso. Portanto, há aqui, digamos, ao nível da resposta do Estado, porque isto é uma função soberana, é uma questão essencial, neste caso também da democracia, que nós temos que olhar atentamente. Esta é a primeira questão. A segunda questão, para não levar muito mais tempo, tem a ver com o facto de haver tribunais que pura e simplesmente não funcionam. Não funcionam para responder aos anseios das pessoas. Eu tenho um processo, Vítor Ramalho, tenho um processo no Tribunal Administrativo por reclamação reivindicativa remuneratória, numa função que exerci, há 13 anos. Não foi objeto ainda de nenhuma decisão. Na primeira instância. Na primeira instância. E tem recurso, claro. Não é o terceiro. Essa é a minha experiência pessoal. Mas isto é assim, nos tribunais administrativos. Porquê? Segunda questão, penso eu, simples, ou pelo menos para ser debatida. Porque no regime anterior, os tribunais administrativos existiam mesmo para proteger o funcionamento da defesa do próprio Estado. Relativamente a condenações que o Estado era objeto e não tinha dinheiro para pagar e, portanto, ia protelando aquilo, e não houve cabeça para se ver que os próprios funcionários públicos, quando têm situações de carência remuneratória ou de qualquer questão de trabalho deles, têm que intentar uma ação junto dos tribunais administrativos. Que, pela experiência que eu vos estou aqui a transmitir e que é a norma, têm que andar anos a fio à espera que essa questão seja resolvida. Isto é inaceitável. Desculpa, isto é completamente inaceitável. E é completamente inaceitável porque há uma solução para isso, que é, a meu ver, criar respostas desta natureza que se entregaram aos tribunais administrativos para os tribunais comuns. E reservar para os tribunais administrativos, eventualmente, se persistirem, questões de outra natureza. Para simplificar, pura e simplesmente. Não há razão nenhuma para ser de outra maneira. Não há razão, não encontro razão rigorosamente nenhuma para ser de outra maneira. Mas quem fala de tribunais administrativos, noutro plano, fala também dos tribunais tributários, que bulem com a vida das pessoas. Tanto mais que, se forem
dívidas fiscais, como é evidente, a pessoa tem, quer dizer, sacrifícios brutais para poder litigar em desproporção com o próprio Estado. Portanto, há aqui qualquer coisa que na função soberana do Estado, nestas duas, isto tem que ser visto. Terceira questão. Daquilo que eu observo da história de Portugal, nós criámos um sistema no direito penal que deu no que deu. Que deu no que deu. Ou seja, o Ministério Público, vamos ser claros, tem um poder e ausenta de qualquer fiscalização. Isto é a realidade, o resto é conversa. Culpa de quem? De todos os partidos. A começar pelo Partido Socialista. E eu sou muito claro nesta matéria, porque o último estatuto que está em vigor é de 2019 e tinha uma proposta de lei, se vocês tiverem o cuidado de ler, percebem o anacronismo que era e as exigências que o próprio Ministério Público podia fazer relativamente à entrega de documentos sem qualquer intervenção do juiz, mas que foi muito mitigado, mas que ainda assim é inaceitável. Porquê que é inaceitável? Porque, por natureza, o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada. É uma estrutura, ou seja, depende das ordens dos superiores. Em toda a parte do mundo é assim. Independentemente do sistema ser anglo-saxónico ou continental, germano-francês ou franco-germânico, melhor. É hierarquizado. Em muitos países não há mesmo Ministério Público por desnecessário. Mas as funções são exercidas à mesma. Não vou entrar aí nesses detalhes. O que eu queria chamar a atenção é que, se forem ver o artigo 100 do Estatuto do Ministério Público, eu já não advogo há séculos, portanto, esta questão é por natureza política que eu tenho interesse disto. A possibilidade do inferior hierárquico recusar o cumprimento das ordens do superior, vamos ser claros, é total. Basta invocar que isso fere a sua própria consciência. Basta invocar que isso fere a sua... Depois há mecanismos de reclamação e tal, mas a questão central é esta. A questão central é esta. O que levou o Sindicato do Ministério Público, como sabem, quando a anterior Procuradora-Geral resolveu esclarecer que havia que cumprir as ordens dimanadas do superior hierárquico, isso fosse recorrido pelo sindicato para o Supremo Tribunal Administrativo. E só por efeito do eco que entretanto se fez, o bruau que este manifesto deu lugar, levou a que o Supremo, ao fim de 4 anos, embora eu não me falha, dissesse, não, isto tem mesmo que ser cumprido. Eu estou-vos a dar um exemplo, mas nenhum país do mundo que eu conheça tem a concepção do Ministério Público que nós criámos. Uma estrutura completamente paralela à dos juízes. Quer dizer, nem no meio se conjugam. Só que há um privilégio que é dado, e por causa, quando chegam à relação. Porque quando o Ministério Público chega ao Tribunal da Relação, tem o direito de poder candidatar-se a juízes do Supremo, pessoas que nunca julgaram isentamente. E mais grave, vão para a secção penal, aquela que os colegas do Ministério Público fizeram a acusação e que eles próprios depois vão julgar. Depois, não percebo, sinceramente, a razão pela qual, quando chegam ao topo da carreira, têm a remuneração superior à do próprio Presidente da República. O que foi promulgado pelo Presidente da República. Portanto, há aqui algo que não está bem. Algo que não está bem. Eu nestas referências, que são objeto de debate, naturalmente, os partidos devem levantar estas questões e perguntar-se porquê que isto não foi possível, porque não há coragem política, pura e simplesmente. Essa é a questão de fundo. E um tipo que queira ser político, a primeira qualidade que deve ter é ter coragem.
para defender as coisas do interesse público. Eu estou-vos a dizer e a dar a referência do meu próprio partido, toda a gente sabe que eu sou do Partido Socialista. Mas eu nunca aceitei. Eu escrevi isso no Expresso, com outro camarada meu, quando vi que o último estatuto que foi promulgado em 2019. Não aceitei isso. Não aceitei porque achava que não devia aceitar. Portanto, há aqui estas três matérias, muitas outras poderiam ser desenvolvidas, e a sua resposta, eu digo, está otimista? Não estou. Nada otimista. Não estou porque olho agora para a composição da Assembleia da República. E agora queixamos-nos muito dos Chegas, não é? Os Chegas são resultado do protesto destas coisas. São resultado do protesto destas coisas. Que depois levam ao ponto de quando eu sou do Benfica, o Benfica perde, chegam a casa e dizem isto é culpa do governo, estes gajos e tal. Todas estas pequenas questões depois dão isto. Como é que agora se desenlaça isso? Vai ser muito difícil. Eu não tenho ilusões rigorosamente nenhumas sobre isso. E, portanto, a vossa responsabilidade de militantes do partido, de um partido, que é uma responsabilidade brutal, cívica e militante, por isso é que são, está nas vossas mãos. Não vale a pena estarmos aqui a medir as coisas. Está nas mãos de todos os que têm representação partidária e política. E, portanto, vocês, desculpem, eu termino mesmo assim, há muita outra matéria que podia ser desenvolvida, mas aqui a questão é mesmo política. É mesmo política, o resto é tudo conversa. Nada se resolverá se não tiver a solução política. E se não houver coragem para resolver estas questões, que são mesmo necessárias. Porquê? Porque a democracia incita, na própria liberdade, a sua autodestruição, como se está a ver no mundo, se nós não tivermos atenção e vigilância. Porque traz mesmo. Não é eterna. Não é mesmo. E se nós não fazemos esse juízo... Tudo bem. Última nota. Eu, com o Paulo, também pertenço à questão do manifesto dos 50. Mas deixei de participar. O Paulo deve ter reparado nisso. Porquê? Porque eu acho que quando não há um método daquilo que deve ser priorizado e feito, as pessoas perdem-se. E depois discutem tudo. Discutem tudo. E, portanto, a reforma depois passa a ser tudo. Há questões aqui concretas. Olha, aqui o Rogério deu aqui uma solução que ele próprio, como bastonário, avançou, e a Rita suscitou outra, da organização dos meios informáticos e não só. Uma, relativamente ao segredo de justiça, parece o ovo de Colombo, mas é verdade o que ele disse. Mas é mesmo verdade. Vocês pensam que vai ser aplicada? Não. Não vai. Não é possível. Neste momento. Porque depois há um conluio entre aquilo que ele próprio referiu da mensagem jornalística que as pessoas estão à espera também de ver e que desaparece. Porque depois o tipo passa a ser culpabilizado de ter feito uma notícia que não devia. E depois não há coragem para se fazer. E é por isso que também ele referiu, e a Rita também referiu, é mesmo para terminar, que quem está a diligenciar resolver o problema da reforma da justiça é agora uma comissão clandestina, como ele disse, ninguém sabe o que é, mas constituída por quem? Juízes e um delegado do Ministério Público, um agente do Ministério Público, um procurador, exatamente. Eu não vou ao ponto, mas não me coíbo de vos dizer. Eu tenho respeito pelo Procurador-Geral da República, mas onde me explicar, o Dr. Rogério e a doutora Rita, que são advogados, eu não sou, quando o Estatuto do Ministério Público diz que a reforma do Procurador-Geral da República é aos 70 anos, vamos explicar porque é que o atual Procurador foi nomeado aos 69 anos, sabendo que em janeiro agora já deve ter feito 70 anos. Qual é a justificação para continuar? Quando outros procuradores,
quando atingiram 70 anos, não tiveram o segundo mandato, porque atingiram os 70 anos. E quando os juízes também têm que sair da magistratura. Qual é a razão para isto? Ninguém fala. Se explicar. Outro dia ouvi uma explicação. Eu perguntei a um tipo habilitado. Disse, pá, não é porque a Constituição diz que o mandato do procurador é de 5 anos. Eu disse, pois é. Para os outros não diz mandatos. Quando terminam para os juízes, por exemplo. Exatamente. Não é? Quer dizer, há aqui qualquer coisa que nós transigimos. Não fazemos vigilância. Não pomos o dedo na ferida. E vocês olham agora para o Parlamento. E já foi aqui abordado também essa questão, com a ironia que estas questões devem ter. Opa, do desrespeito absoluto com que as pessoas olham para isso e depois as pessoas estranham. Pessoas fora do partido que surjam sem saber o que é que pensam, possam ser eleitos. E o Chega continua a crescer. Eu, aliás, quando cheguei, mesmo agora para acabar, perguntei o que é que vocês acham? Se o Chega, com esta história das malas, vai baixar ou crescer. E houve aqui uma pessoa entendida na observação da sociedade que disse não, porque quem vota neles, isso é irrelevante. Portanto, é isto que nós temos. Muito obrigado. E é só então passar agora uma ronda final rápida, mais concretas. Quero começar pelo professor Paulo Mota Pinto, com medidas mais concretas para a reforma da Justiça e em especial uma pergunta específica relativamente ao Constitucional, se merece ser também revista a lei e a questão do recurso de amparo. Muito obrigado. Então, ora bem, em primeiro lugar, não há uma medida concreta, ou uma espécie de bala de prata, ou sequer um conjunto de medidas concretas que constituam a reforma da Justiça e que ponham a Justiça a funcionar. Enfim, isto mesmo aceitando que há uma dimensão conflitual que é inerente à Justiça e haverá sempre insatisfeito, evidentemente, não é? Mas é um problema de organização e de eficiência. Impõe-se a tal responsabilização política, que haja política de justiça, impõe-se também que haja uma análise de todo o sistema na ótica também da eficiência, uma análise externa, mas há um conjunto de medidas que podem ser tomadas. Eu vou passar, enfim, apenas não represento aqui a mim, evidentemente. Eu penso, como disse inicialmente, que o Manifesto dos 50 teve um papel importante em chamar a atenção para isto. Claro que depois elencar prioridades políticas, elencar medidas, não é provavelmente o seu objetivo, não era provavelmente a sua finalidade primeira. Depois vamos ver o que é que se... De todo modo, eu portanto, só me represento aqui a mim, posso falar aqui de um conjunto de medidas. Quero começar por dizer que eu sou totalmente contrário à ideia de que o problema da justiça se resolve eliminando recursos, ou eliminando efeitos suspensivos dos recursos, ou reduzindo garantias. Esse discurso do excesso de garantismo, sempre com alguma urticária até, acho que não é bem isso, não é isso mesmo o que está aqui em causa, e só vai agravar os problemas, não é? Acrescentando à ineficiência uma dimensão de inexistência de recursos, de inexistência de meios de tutela dos direitos fundamentais. Ora bem, eu vou aqui destacar 3 áreas. A área penal, depois a questão do apoio judiciário e custas e a questão da justiça administrativa. Na área penal, claro, há aqui a questão da organização do Ministério Público. Impõe-se, a meu ver, a clarificação de que a autonomia do Ministério Público, e não verdadeiramente independência, como um todo é externa, mas que internamente caracteriza pela hierarquia, podendo haver diretivas sobre objetivos e regras gerais e sobre atos concretos, embora devam ficar registadas no processo. Impõe-se também que se clarifique a obrigação de prestação periódica de esclarecimentos pelo Procurador-Geral da República, quer perante o Presidente da República, quer perante a Assembleia da República. Penso que agora já é praticado. Também tenho dúvidas sobre a existência de um contingente próprio de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça reservado ao Ministério Público. Penso que não haverá justificação para isso, mas a não ser tradicional, penso que deveria ser esse acesso feito no quadro do contingente geral para a generalidade dos juízes do conhecido meio. Quanto agora especificamente ao processo penal, é importante a acessibilidade pública de informação sobre quem são os responsáveis titulares de cada inquérito. Quanto aos prazos do processo penal, enfim, embora isto seja uma questão bastante discutida, a meu ver não há justificação para que os prazos sejam perentórios para arguidos e defensores que estão a exercer direitos fundamentais correspondentes a garantias do processo penal, mas para o titular da ação penal ele pode manter a espada de Damocles pendente durante anos sem qualquer prazo, sendo certo que hoje em dia a existência e o conhecimento
mantém um processo penal já só por si é gravemente limitador, gravemente atentatório dos direitos fundamentais. É claro que o processo, portanto, sendo dos prazos perentórios, pode vir a ser reaberto, se houver novos prazos, novos meios de prova, mas, a meu ver, impõe-se a alteração desse tempo. Quanto a medidas particularmente intrusivas de bens pessoais, por exemplo, aquela notícia que ouvimos, que houve um membro do governo que esteve sob escuta 4 anos consecutivos, sem que se conheça qualquer resultado ou fundamento, mesmo para isso. Eu penso que as propostas de medidas particularmente intrusivas, escuta telefónica, detenção, buscas domiciliárias, devem ser obrigatoriamente sujeitas à aprovação pelo superior hierárquico titulado por si. Quanto às escutas, eu propenderia para as restringir a crimes puníveis com pena de prisão a 5 anos. Deixar claro o dever de fundamentação judicial específica para cada alvo de interseção, portanto, não basta uma lista de números telefónicos, e também o dever de fundamentação judicial específica para a renovação do prazo, prevendo, aliás, também limites de prazo, enfim, ou limites de renovações, 1 ano ou 3 renovações, para as renovações possíveis, salvo casos excepcionais ou novos indícios. Também a situação atingiu, a meu ver, uma gravidade tal que eu penso que justifica um relatório anual de acompanhamento da utilização de escutas telefónicas como meio de obtenção de prova. Um outro aspecto que é importante notar é que as escutas telefónicas não devem ser consideradas meios de prova mentais, transcritas. Devem ser meios de obtenção de prova, mas não são aceitáveis decisões condenatórias baseadas apenas em transcrição de escuta. Tem de haver alguma prova. Outro aspecto importante é a aplicação de medidas de coação ao arguido deve ter lugar no prazo máximo de 48 horas. Isso é um prazo para validar a detenção, não é um prazo, é um prazo para aplicar a medida de coação, não é um prazo apenas para identificação. Ficando o arguido ali, o detido, indefinidamente detido, por vezes vários dias, já aconteceu até semanas à espera da decisão. Salvo casos excepcionais que poderão acontecer, posso falar. Isso tem de ser sempre no prazo máximo de 48 horas depois da detenção. Esses casos têm de ser devidamente justificados, a meu ver, devendo até, por exemplo, ser comunicados ao Conselho Superior da Magistratura. Quanto à violação do segredo de justiça, eu penso que justifica, que preveja uma abertura automática de inquérito por violação do segredo de justiça em caso de publicação por qualquer meio do teor da ato processual e de inquérito disciplinar também, salvo quando haja fundados indícios de que isso vem do arguido ou dos seus mandatos. A violação do segredo de justiça deve passar a ser infração disciplinar grave. Além disso, estas medidas têm de ser acompanhadas por medidas técnicas de proteção da informação e de facilitação da reconhecibilidade dos autores da violação. E existem. Quanto a uma norma que está prevista no Código de Processo Penal, norma que proíbe a publicação de peças processuais, ou conversações, comunicações interceptadas, eu penso que deve prever-se o agravamento da pena para essa divulgação e essa norma é dirigida aos meios de comunicação social, a não ser que não queiramos realmente levar a sério os segredos. Depois, haveria muitos outros domínios, muitas outras áreas para muitos outros aspectos, mas na área penal, eu penso que o sentido da reforma deve ser este sentido, não deve ser o de reduzir o efeito suspensivo. Enfim, eu estive 9 anos no Tribunal Constitucional e já foi há bastante tempo também, mas a experiência que tive, por exemplo, o juiz que dizia simplesmente que não continuo o interrogatório e portanto não informo porque é que foi detido, porque ele nega globalmente os fatos. Ou então aquele jurisprudência que dizia perdeu a utilidade do recurso da renovação da prisão preventiva porque entretanto houve uma nova renovação. Quer dizer, de vez em quando assisto a coisas, a orientações judiciais que são subidas e que realmente passam totalmente ao lado dos direitos fundamentais. E portanto o Tribunal Constitucional tem um papel importante, não deve ser... embora possa haver a alteração do efeito do recurso em caso de dilatórios, de intenções dilatórias, mas não deve ser a regra. Quanto ao apoio judiciário e custas judiciais, é algo que eu não conheço tão de perto, mas pela informação que tenho, eu penso que se deveria passar a prever que os advogados oficiosos sejam pagos periodicamente, e não só quando o processo termina, que é o que me dizem que acontece. Se é assim, esta regra seria, a meu ver, um desincentivo perigoso ao prolongamento da defesa, porque os advogados oficiosos estão interessados em que o processo termine. Portanto, devem ser pagados periodicamente. Por outro lado, também é preciso analisar qual é o efeito dos montantes das custas no desincentivo do acesso à justiça. A justiça não é gratuita, o que é preciso é que
ninguém seja privado de poder aceder a ela por não ter meios económicos, é o que a lei diz. Tanto, a meu ver, sobretudo quando estão em causa interesses pessoais, justifica-se o alargamento do apoio judiciário e de isenção de custos. E por último, quanto à justiça administrativa, o que proporia é simplesmente que é uma área onde realmente há uma lentidão conhecida, quer dizer, casos de processos em que as testemunhas já faleceram, estão pendentes há 15 anos, etc. Um levantamento exaustivo de todos os processos contenciosos administrativos pendentes há pelo menos 10 anos, sem que tenha havido suspensão requerida pelo administrado, isto é, sem que esteja imputável ao administrado. Vendo quais são esses processos, nesses casos, no fundo, o processo está pendente há uma década, sem que o administrado recorrente tenha realmente pedido de suspensão. Em face, há uma comprovada ineficácia da justiça administrativa para controlar judicialmente o próprio Estado. Quer dizer, o Estado, tribunal, não consegue controlar o Estado de administração. O que eu faria simplesmente é, penso que é uma medida que deve ser discutida, eu preveria, para esses processos só, mais de uma década nessas condições, a sujeição à arbitragem administrativa necessária. Por exemplo, no quadro de um centro de arbitragem cadenciado. Hoje em dia temos centros de arbitragem administrativa com previsão de um prazo máximo de decisão de 2 anos. Nós tínhamos aqui há anos também, por exemplo, quando foi na Troika, tínhamos aí muitos processos sobre genérico e tal. Foram limpos, foram resolvidos assim. E era uma forma de tentar resolver isso. Em qualquer caso, e para com isto terminaria, eu queria felicitar os membros da Iniciativa Liberal desta lista por promoverem este debate e queria dizer que é importante os partidos políticos rejeitarem uma certa tentação que existe para o populismo nesta área. Por exemplo, quando surgiu o Manifesto dos 50, houve logo aí alguns partidos que vieram rejeitar, dizendo que isto era, no fundo, políticos, que é mentira, aliás, há muita gente, a maior parte dos substitutos, aliás, não tem sequer a tira política, são pessoas dessas áreas, e, portanto, rejeitando essa pronúncia pública no sentido da necessidade de reformas para a justiça e de debater o tempo. Enfim, quando nós falamos aí de populismo e demagogia, sabemos a que partidos é que estamos a referir. Eu não gostaria de ver a Iniciativa Liberal resvalar para isso. Por vezes há umas tentações nesse sentido. E essa também foi para mim uma razão importante, além da amizade pelo André e pelos colegas do painel, para participar neste painel e nesta iniciativa. E era uma prevenção, um conselho, se me permitem, que eu daria à Iniciativa Liberal. Obrigado. Muito obrigado. Passando então agora para a doutora Rita, neste caso apelando à questão da sua experiência do direito laboral e medidas concretas de reforma da justiça na área do contencioso laboral. Bem, eu, por contencioso laboral, tenho que abranger também os tribunais administrativos. Claro. Ou seja, para vos explicar a minha parte pessoal, eu deixei de fazer direito administrativo. Praticamente fazia na lógica dos contratos em funções públicas, porque não tenho capacidade para explicar às pessoas, genuinamente não tenho, que às vezes têm de ficar 10, 12, eu tenho uma que estou à espera de 20. Tenho um projeto de me reformar, assim a CEPAS o permite, ou não. Ou permitam à CEPAS. Ou permitam à CEPAS, verdade. E presumo que vai lá continuar, já não sei o que é que hei de fazer, mas acima de tudo não sei o que é que hei de dizer às pessoas, já perdi toda a capacidade de explicar. E portanto, pensei, é uma medida de sanidade mental, eu claramente preciso de sanidade mental, que não disponho de muita, portanto não faço administrativo. Desisti. Passei ao meu colega, somou-se a isto uma outra circunstância que foi, entrou em vigor um código de procedimento administrativo que é para mim incompreensível. Portanto, eu como não conseguia perceber o que é que dizia, e acho que não sou má em português, passava o tempo todo a ir maçar o meu colega do lado a dizer o que é que os juízes entendem que está aqui escrito. Porque perceber o que lá estava escrito estava fora de causa. Portanto, era só já o que é que os juízes dizem que isto significa, este arrazoado que está para aqui com artigos com 500.000 linhas e números. Portanto, faço estes pontos prévios para dizer que eu não sei, eu acho que há juízes nos tribunais administrativos e fiscais, mas não tenho muita certeza se existem pessoas do outro lado que estejam vivos
e que trabalhem, porque não há grandes manifestações disto. Como tal, acho que não nos podemos esquecer que na justiça administrativa se discutem questões de trabalho. Primeiro ponto. E que as pessoas têm a mesma necessidade de ver resolvidos os seus problemas que têm os trabalhadores com um contrato individual de trabalho. Apoio judiciário, eu acho que se tem de dizer que é uma vergonha. Eu vou acrescentar, só os indigentes ou os vigaristas é que têm apoio judiciário, portanto dá. As pessoas normais é que está fora de causa. Portanto, se eu, vou pedir desculpa, como um presidente do seu clube, há muitos anos atrás, me gabar só declarar o ordenado mínimo, é tranquilo, tenho apoio judiciário. Mas se for classe média, ainda que média baixa, claramente não vou ter, independentemente do escalão das custas em que ele esteja. Porquê? Porque na fórmula complicadíssima da segurança social, só muito recentemente, aliás num processo onde também reflexamente estive, é que o Tribunal Constitucional veio dizer se calhar tem de se atender ao montante da pessoa a pagar. Porque nem sequer isso. Portanto, pode ir de 102 a 1.600 e tal, era completamente irrelevante do ponto de vista da atribuição do apoio judiciário, a pessoa tem que pagar 32 ou 1.600. Depois, advogados oficiosos, bem, lá está, apelando à manutenção da minha parte da sanidade mental, eu deixei de fazer oficiosos assim que saí de estágio. Porque são águas muito turvas, quer do ponto de vista dos oficiosos, quer do ponto de vista dos pagamentos. Propõe um pagamento regular, eu acho que também tem de sair da mão dos senhores oficiais de justiça confirmarem ou deixarem de confirmar os pagamentos, porque quando implicam com um advogado, ouvi dizer, e vejo muitas reclamações, pura e simplesmente não pagam aos advogados. Já agora, a tabela também tem que ser revista, porque não está, a propósito de indigentes, o que se paga no apoio judiciário aos próprios advogados está para lá do limite da indigência. São quantias completamente absurdas, o que leva a que muitas vezes os advogados, ou esse é um dos resultados possíveis, não tenham a devida atenção com os processos, porque já sabem que dependem que aquilo acabe, dependem que o senhor escrivão confirme os honorários e depois recebem 200 euros brutos por um processo todo, 202, 204, por aí. Meios tecnológicos, vou concordar de novo com o que aqui foi dito, são absolutamente fundamentais. Já agora, salas nos tribunais, eu às vezes sou mais de comozinha, eu tenho uma mania em alguns tribunais que é enfio-me logo na sala e espalho as minhas coisas todas, depois é mais difícil tirarem a mim de lá. Literalmente. E portanto estendo tudo, faço, justamente não há salas para todos. Ponto. E portanto, uma diferente organização, as leis têm que ser mais simples. Isto que eu vos descrevo é uma constante. O problema da aplicação das leis no tempo permite erros, permite dificuldade na interpretação dos advogados, mas também dos procuradores e dos juízes. Depois, algo que ainda ninguém falou, mas eu vou ter que falar, que é a especialização dos senhores juízes, e já agora os senhores procuradores. Porque eu faço um exercício em julho, que é quando há movimentação de juízes, que é ver quem são os juízes que vão parar, no fundo, onde eu mais ando, que é no Tribunal de Trabalho de Lisboa. Vejo isso e depois vejo de onde vêm. E muitas vezes fico siderada. Já tive juízes que me disse, já tive um processo de 600 mil euros em 2004, que chegámos a acordo, porque os juízes dizem, eu não percebo nada disto, eu vim do Tribunal Marítimo. E eu e o meu colega ficámos a olhar para aquilo, dizendo, isto pode sair daqui qualquer coisa. Eu não sei se vocês têm a percepção, mas os juízes, quando não estão fixos, rodam, e a forma que têm de se aproximar de casa é concorrerem a vagas diárias que não têm informação. Ponto. E, portanto, alguém que esteve nos tribunais de família ou nos tribunais criminais durante 10 anos pode, de repente, aparecer no Tribunal de Trabalho, quando, por causa daquela vertigem legislativa, tudo o que aprendeu eventualmente na faculdade
sobre direito de trabalho, já não vale, já foi revogada há séculos e, portanto, está ali a julgar sem ter grande conhecimento, a demorar mais tempo e muitas vezes a fazer erros de interpretação graves. A par disto, eu não sei se vocês também têm a percepção, mas os juízes são avaliados por métrica de processos despachados, sem se atender à complexidade dos mesmos. E, portanto, juiz bom é juiz que despacha, juiz que mata processos, vamos dizer assim. O que significa que, se eu quiser ter boa avaliação para me aproximar de casa, ou para ir para um tribunal mais simpático, eu tenho que matar muitos processos. Para matar muitos processos, eu uso todo e qualquer estratagema para não avaliar a situação e não fazer os julgamentos. Porque se eu entro na sala de julgamento, depois aquilo não funciona, depois os advogados são chatos, não se calam com perguntas, depois isto, depois aquilo, vou demorar muito mais tempo, vou perder imenso tempo, não vou dar andamento aos demais processos. Eu penso que a avaliação dos juízes não pode ser feita só com métricas, mas neste momento é. Depois, por último, voltando à questão das leis mais simples, eu acho que se tem de dar tempo. Eu costumo dizer aos meus alunos que o Código Civil é, apesar de ser um bocadinho machista ainda, de ter muitos conceitos de bom pai de família, que espero que não seja do Benfica, pelo menos existindo um bom pai de família, deixem-me que seja do Sporting, mas contém ainda muitas disposições, estava até há uns anos atrás magnificamente bem escrito. E era perceptível. E foi escrito por juristas e foi corrigido por professores de português. Hoje, isso seria absolutamente inviável. Mas, eu não sei se vocês têm percepção, eu tive, porque fui envolvida em 2 processos legislativos, no fundo pediram para dar o meu contributo e eu darei sempre a todos os partidos, menos a um, e o que fizeram foi um emaranhado das contribuições de todos os partidos e, portanto, a lei ficou vagamente imperceptível também. E, portanto, na prática, aquilo depois não foi revisto e até tem, num dos casos, soluções contraditórias. Vou terminar discordando em parte aqui do Vítor, se me permite. Eu não acho que esteja só na mão dos partidos políticos. Eu, como já perceberam, sou um bocado desalinhada, não tenho um partido político, nunca tive, e duvido que, com o meu grau de rebeldia, apesar de já não ter idade para isto, venha a ter. Mas eu acho que está na mão de todos nós, que é uma coisa diferente. Quer sejamos militantes concretos de um partido, quer não sejamos, porque temos o dever de fiscalizar, mas também de exigir. E esse é um dever de que eu, por exemplo, não sendo nenhum partido, não me demito. Última, mesmo brevíssima nota. Obviamente que toda a gente tem estado aqui a falar do caso das malas. Nós estamos a caminho da estupidificação. Como povo, como civilização. Nós e todos os povos no geral, cada vez lemos menos, cada vez refletimos menos. O acervo de informação que temos não corresponde muitas vezes a pensamento crítico, corresponde apenas a acervo de informação e, portanto, é muito mais fácil termos alguma capacidade crítica face a algumas manobras de populismo quando estamos habituados a pensar do que quando não estamos habituados a pensar e aceitamos tudo o que nos põe à frente. E, portanto, eu acabei de vos dizer que aceito sempre participar nestes eventos de todos os partidos, menos não é muito difícil perceber a qual é que eu me estou a referir. Sou também uma daquelas que acha, em particular, que o caso de Mala lhes correu bem. Porquê? Porque para pessoas que não estejam muito habituadas a pensar, a circunstância de ter sido imediatamente corrido, ou de se ter corrido, ou de ter desaparecido da bancada do Chega, na prática dá uma ideia de eficácia,
do ponto de vista da André Ventura, e infelizmente, que a justiça muitas vezes não tem, porque é lenta. E, portanto, a última e derradeira nota seria: eu não gosto de uma justiça acelerada, mas gosto de uma justiça célere. E, portanto, devo-vos dizer que, por exemplo, no Tribunal de Trabalho, o tempo de julgamento de um despedimento coletivo pode ser, por exemplo, 10 anos, como eu referi ao BPN. Só que, meus senhores, vocês que atendem mais a emagrecimento do Estado, sabem quem é que pagou estes 10 anos? Fomos nós. Fomos nós. Porque quando o BPN foi comprado, foi com a garantia de que eventuais questões em tribunal seriam pagas por nós contribuintes. Portanto, eu, quando ganhei essa ação, ao fim de 10 anos, de uma mulher com cancro, com 3 filhos nas mãos, que o pai não pagava zero, e portanto foram 10 anos neste serviço, a pugnar pela ilicitude de um despedimento coletivo, com uma pessoa que, obviamente, sendo caixa, não tinha dinheiro para me pagar, não era isso que estava em causa, tinham sempre um amargo de boca, porque uma parte daquilo também fui eu a pagar, e portanto muitas vezes os atrasos na justiça são-nos cobrados de alguma forma a nós todos, e por isso também é que eu não me demito da minha capacidade reivindicativa quanto a isto. Obrigada, e pela minha parte penso Muito obrigado. que encerrei. Bem, eu vou ser rápido e eu peço desculpa, depois terei de sair, peço desculpa sobretudo ao meu querido amigo Vítor Ramalho, mas isto deslizou uma hora no início, não é? E complicou-me um bocadinho o compromisso seguinte. Vou procurar ser rápido, vou só abrir uma nota prévia relativamente ao apoio judiciário. Eu não costumo falar nisto, até porque já nem me lembro muito, mas quando eu fui bastonário, houve uma alteração estrutural que consegui do Governo. É que os pagamentos fossem feitos diretamente aos advogados. Até ao meu mandato eram feitos para as secretarias, e as secretarias compravam toner, papel higiênico, etc. Depois lá pagavam o advogado pelo meio, etc. Pronto. E esta alteração estrutural contribuiu para que, na verdade, e está demonstrado, quando terminou o meu mandato, os pagamentos estavam praticamente todos em dia. Havia ali uma pequena franja do último mês, enfim, naturalmente estava pago, porque nós justamente temos de ser exigentes, combativos, reivindicativos, e essa alteração foi feita. Há muita coisa a fazer, eu concordo basicamente com a estrutura pífia que aqui se definiu do apoio judiciário, e efetivamente as pessoas são excluídas do sistema de justiça por força da incapacidade económica. Têm de pagar advogados, se não podem pagar advogado, pedem apoio ao Estado, e esse apoio é realmente muito falhante. Mas isso já foi dito, e eu queria só na área do penal dizer aqui 4 ou 5 coisas muito rápidas e porventura incompreensíveis, ou pelo menos à primeira vista. Primeiro, é preciso, nos tribunais portugueses, separar fisicamente, estruturalmente, imobiliariamente falando, nem que se faça uma nova lei dos solos, que não existe, mas pode ter essa alcunha, o Ministério Público da Judicatura. Se um sueco entrar num tribunal português, vê entrar o juiz, o procurador ali numa alegre confraternização lado a lado, eu ficaria em estado de choque. Isto não é comum. O Ministério Público tem o seu papel, está nos seus edifícios, está com a sua papelada, depois vai ao juiz e a defesa está numa posição de paridade. E isto não existe em Portugal. E as pessoas dizem, mas porquê? Mas as pessoas não são honestas lá pelo facto de estarem juntas. Vamos lá ver. Vamos ser pessoas crescidas. Se eu estiver aqui com o meu ilustre amigo, a almoçar com ele todos os dias, agora vamos julgar ali um bandido, vê lá se este pessoa está inspirado e tal. Vamos lá ver. Exatamente. Nós não podemos fazer isto com base na bondade ou da maldade das pessoas. Eu também posso me levar a mal no aeroporto uma revista, mas se está agora não estou falando das malas, está a que leva alguma granada ou leva alguma pistola, mas se uma pessoa diga que não vai nada revistar, então o senhor está a insinuar que eu poderia ir desviar o avião. Não, eu tenho de me submeter ao sistema. Tenho de me submeter. Eu, toda a gente, submetemos ao sistema. E o sistema tem de estar correto, não pode estar incorreto. E isto é uma má formação do sistema. Portanto, na justiça penal tem de haver uma separação até na formação. Até na formação. Porque o grande problema, já disse o Vítor há pouco, estou muito de acordo. Separação. A acusação faz o seu papel, o juiz está lá no topo, independente, imparcial, equidistante, ouve daqui, ouve dali e decide. Não é ouve daqui, não liga ao dali e decide. Esta é a primeira separação e até na formação.
Segundo, e era isto que referi do Vítor, o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada. Não há procurador natural, dizemos o juiz natural é aquele que calha, não é? Não se pode escolher, calha neste, calha naquele. Pronto, muito bem, é o do terceiro juízo, vai a sorteio, quinto juízo, sétimo juízo, oitavo juízo. O Ministério Público não, pode organizar-se, pode escolher os melhores, pode delegar daquele que percebe mais disto, naquele que percebe mais daquilo, naquele que acompanhou o inquérito, e é assim que deve ser. Não é uma magistratura como a magistratura judicial, mas está entranhado no nosso ser que é. E por isso, quando entra o juiz, a gente levanta-se. Quando entra o procurador, a gente levanta-se. Quando entra o advogado, continua tudo sentado. Ainda bem, que é para não haver problemas de cruzes, mas isto não faz sentido. Terceiro ponto, muito importante, isto é uma revolução. Aliás, eu dizia ao Dr. Jorge Sampaio, que acho que foi ele que inaugurou esta história do excesso de garantias. Eu dizia assim, mas, ó meu querido Presidente, se a Constituição diz, está aqui o professor Paulo Mota Pinto, não me deixa mentir, que o processo penal assegura todas as garantias de defesa, como é que pode haver excesso? Isto é uma questão quase, digamos, ontológica. Excessos face a todas? Bem, se são todas, não pode haver excesso. São todas, portanto, todas as que a gente possa imaginar. Tirando esta blaga um bocado, de coisas é preciso dizer assim. Há uma coisa que, do meu ponto de vista, foi uma aposta desastrosa, mas foi uma ideia. Lá está, que os políticos é que fazem as leis. Lamento, a Assembleia da República é que legisla. E inventou uma coisa chamada a dupla conforme. A dupla conforme consiste no seguinte. Em regra, se um tribunal de primeira instância decide uma coisa e o Tribunal da Relação decide, diz assim, isto está muito bem, sim senhora, foi muito bem decidido, mesmo que coubesse recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, já não há. Porque, caramba, já duas sumidades, dois juízes, viram aquilo com a máxima atenção e, portanto, é uma ação de 100 milhões de euros, não sei o quê, que envolve muitos interesses, trabalhadores, de quis, de diabo 4, mas a chamada dupla conforme é quase impossível a tripla disforme, porque ainda por cima não se chega lá. Ora, isto faz o quê? Mas às vezes é uma coisa um bocado antipática de se dizer. Obviamente que é um acomodar dos tribunais da relação, obviamente à primeira instância, mata o assunto, fecha um processo, entra na estatística, tranquiliza o povo, manda o homem para a prisão, porque o Tribunal Constitucional não lhe vai dar muito troco, porque enfim vai despachar aquilo ali rapidamente, e isto é um erro. Os tribunais, o recurso existe para purificar decisões, para conferir e se houver alguma coisa a alterar. Mas não pode haver um ticket, uma espécie de um prémio para a celeridade da justiça, porque agora a dupla conforme daqui já não saímos mais. E as duplas conformes são cada vez mais, são uma autêntica praga. E faz com que, embora os professores de Direito e os cultores digam não, temos de ter 2 graus de recurso, já é bom. Ou seja, não é 2 graus de discurso, perdão, 2 graus de apreciação. A primeira instância e a segunda. Mas é preciso que apreciem. Não pode ser uma coreografia. Não pode ser um faz de conta. Tem de apreciar, tem de ouvir a prova, tem de ouvir as gravações, tem de mudar os factos que estão mal julgados. A dupla conforme fomenta, digamos, o desencorajar de tudo isto. Portanto, há uma espécie de um desmancha-prazeres quem desmancha a dupla. E isto são coisas... Mas isto quem fez foi o poder político, foi a Assembleia da República. Isso custa-me bastante. Eu acho que isto era impossível ser feito na Assembleia. Eu sei que não teria esse poder, mas estou a falar. O nível de pessoas que estavam na Assembleia Constituinte seria completamente impossível. Nós estamos num momento de regressão de direitos humanos, de profunda regressão. Depois, é preciso fazer o seguinte, é preciso tirar da cabeça das pessoas que, porque não se pode fazer justiça depressa, tem de se fazer à pressa. E isto é uma ideia perigosíssima, que pega numa ponta que o Paulo há pouco citou, que é um assunto muito sensível. E que ele falou, e muito bem, como é costume, e disse: os prazos que estão no Código de Processo Penal para, por exemplo, o Ministério Público, são considerados prazos, vejam bem, indicativos. É uma hipótese. Para mim não são bem prazos indicativos, são recordes nacionais, porque são as melhores marcas feitas no inquérito. Ora, é claro que se tivesse aqui alguém mais ligado ao combate à bandidagem, e não um advogado, diria assim: meu caro amigo, então mas explique-me lá o seguinte, eu estou a investigar uma quadrilha altamente sofisticada, com ramificações aqui, acolá, acolhi, e chega ao fim do ano, já não posso investigar mais. Olha, agora acabou, os senhores já não podem investigar mais. Isto é aquilo que, no meu tempo, se dizia a redução ao absurdo. Porque vamos lá ver. Tinha de haver casos em que havia, e já há na lei, já há casos em que o prolongamento do inquérito pode, obviamente, ir a 2, ou 3, ou 4 anos. Mas a exceção não pode transformar-se na regra.
A exceção não pode transformar-se na regra. Porque essas regras tornam os processos indolentes e preguiçosos. Tal como acontece com o aumento dos prazos de prescrição. Outra tendência ridícula. Hoje um crime em Portugal, por exemplo, participação económica em negócio, corrupção, etc., tem um prazo de prescrição que na prática é de 25 anos e meio, que são 15 anos de prescrição, mais metade dá 22,5, mais 3 da suspensão dá 25,5. Ou seja, o sistema acha normal que um crime, um corrupto que tinha, sei lá, 40 anos em 2010, seja julgado 25 anos, não é julgado, mas seja julgado 17 anos depois em primeira instância, quando já é quase outra pessoa, não é? E anda nos recursos mais 7 ou 8. E as pessoas dizem, não, os prazos de deviam ser muito maiores, até para a eternidade. Não podem ser para a eternidade, porque as pessoas também não podem ser massacradas. Por exemplo, o ser arguido neste momento tornou-se quase uma profissão. A pessoa, quando entra na profissão de arguido, nunca mais de lá sai. Portanto, outra maneira que tinha de ser alterada foi uma coisa que se aplicou em Portugal uma vez, num caso excepcional. Diz a lei que quando se é constituído arguido no inquérito, é ser arguido até ao final do inquérito. Ou seja, se eu constituir arguida ali a doutora Rita Garcia Pereira por suspeita de furtar a tal fruta lá no supermercado, eu constituo a arguida com a papelada, tendo identidade e residência, tendo-me avisar se ela dá por mais de 5 dias. Um mês depois, a pessoa, estamos a ver, eu não disse que era a doutora Rita Garcia Pereira, era a doutora Rita da Silva Pereira, que é outra pessoa, mas ela continua arguida até ao final do inquérito. Isto não faz nenhum sentido. E se o inquérito envolver 50 arguidos e ela fica lá numa pontinha, ela fica lá no meio daquele bando, que está a ser jogar aquela associação criminosa, embora toda a gente saiba que não foi ela. Nós não temos agilidade procedimental. E fica lá até ao fim. Diz, o senhor também está naquele mega processo. A doutora Rita Garcia candidata-se aqui à ajuda de freguesia de Alvalade. Primeira pergunta. Mas sabe, não, também não é arguida naquele processo de grande investigação. Oh, mas já expliquei. Sou arguida, mas houve um erro, que era a Rita Nogueira. Pá, não é Pereira. Diz, pô, mas é arguida, vá, objetivamente falando, não baralha aqui os senhores ouvintes, ficam já todos baralhados com isso. Quer dizer, e isto é uma coisa perigosíssima. Portanto, esta medida também devia ser alterada. Por outro lado, na minha opinião, tenho terminado, estou com pressa, portanto não tenham medo, há aqui uma outra coisa que para mim é fundamental e que as pessoas, enfim, resistem muito a considerar. No caso dos tribunais administrativos, há aqui, nós temos um problema quase insolúvel. Portanto, do meu ponto de vista, haveria, nomeadamente nos tributários que fazem parte da mesma cadeia, pequenas dívidas que tivessem impedido os tribunais tinham de ser objeto de extermínio. Para extermínio era um perdão. As coisas irrelevantes, nós tínhamos de fazer aqui uma espécie de um reset. Porque senão isto nunca mais... mas agora vão perdoar ali àquele senhor 50 e eu devo 51, já fico de fora. É como a amnistia só para jovens, não é? Como quando cá teve sua santidade. Ok, mas na verdade nós temos de ter algumas medidas corajosas e dizer há aqui uma série de tralha que se calhar tem de ir para o lixo. E nós ficamos a chorar, lá foram 50 mil processos para o lixo. Não faz mal. São minudências, têm de desaparecer, têm de dar lugar à velocidade que se pretende. Porque reparem, e agora vou mesmo terminar, imaginem as regras de futebol assim, acrescentávamos, para haver penalti, além da falta, o jogador tem de ter mais de 70 quilos, o agredido, o árbitro tem de ter uma mãe que se chama Alberta e não podem ter comido ao pequeno almoço bananas. Portanto, a nossa lei é um bocado assim. Então, o vídeo árbitro tinha de ver como é que se chama a mãe do senhor, quanto é que ele pesa. É assim que nós fazemos. Portanto, a simplificação implica educar a opinião pública para não estar com esta pulsão de legislar. Esta nossa ilustre ministra chegou ao governo e disse: primeira prioridade, a corrupção. Porquê? Porque é o que as pessoas gostam de ouvir. Corrupção. Juntou os partidos todos. E num país onde já tivemos uma alta autoridade contra a corrupção, onde tínhamos um mecanismo nacional contra a corrupção, parece os tribunais da Rita, também não tinha equipamento, nem motorista, nem carro, nem telemóvel, nem nada, portanto não podiam propriamente ser era um mecanismo avariado. Agora há uma agenda contra a corrupção. Mas há alguma coisa além de complicação, leis, mais complicações. Depois o senhor da agenda para a corrupção, ainda por cima foi descoberto que também tinha um motorista e um carro que utilizava indevidamente. Quer dizer, esta trapalhada em que nós nos enlevamos como se estivéssemos a inventar a roda só complica, descomplicar. E aí os senhores legisladores
têm de começar a ter coragem de dizer: não, nós temos leis a mais e funcionamento a menos. E não vamos satisfazer a Vox Populi, que existe uma lei, aumenta a prescrição, corta um recurso, aumenta as custas e tal. Nota finalíssima, porque a Rita falou disso. Eu vejo com alguma preocupação uma certa transformação da Ordem dos Advogados num sindicato. Vejo isso com uma forte preocupação. Rita Abricá falou na SEPAS. Eu faço parte de uma comissão que analisa vários cenários para a SEPAS. A SEPAS tinha esta vantagem. É um formato que nos garante independência, liberdade de escolha e capacidade de, nomeadamente, após a reforma, continuarmos a trabalhar, se a saúde nos permitir, continuarmos a trabalhar descontando, mas ganhando, ao contrário do sistema de segurança social. E acho que a advocacia aqui também tem de tentar reganhar. Quer dizer, nós não podemos recuperar o prestígio, o estatuto, a importância que a própria Constituição nos dá como elemento fundamental na administração da justiça, se continuarmos nesta ascendência sindicalizante e que é verdadeiramente preocupante, porque qualquer dia não há razão nenhuma para não haver defensor público. Então, se nós queremos estar todos dependentes do Estado, se quer ter reforma do Estado, quer ter um salário do Estado, quer ter regalias do Estado, então porquê é que nos repugna tanto o defensor público? Amanhã há uma pessoa que diz: pá, o rei vai nu, vamos acabar com isto tudo, com os pagamentos a retalho e a grosso e não sei o quê, contratam 5, 6, 7 mil advogados, fazem um concurso, não é? Com uma CRESAP, para o efeito, para essas coisas todas, vai demorar para aí 5 anos, mas pronto. E depois, qual é o argumento contra? Quer dizer, qual é o argumento contra? Se nós queremos estatizar-nos. Pronto, meus caros, muito obrigado. Peço desculpa ao Vítor Ramalho, muita desculpa. Tem que sair. Mas isto deslizou e eu já estou hiper atrasado. Um minuto mesmo que eu gostava que eu ouvi. Eu vou ser mesmo rapidíssimo. Sugestões. Comecei por chamar a atenção que é uma função soberana do Estado da Justiça. Mas há outras, a defesa. Não consta que na defesa esteja sempre um general lá, nem um almirante. Não consta também que noutra função do Estado, como é a saúde, esteja sempre um médico ou um enfermeiro. As sugestões que eu dou, que são muito rápidas, o poder político tem que concluir que é necessário que não seja nos esquemas corporativos do Ministério Público ou dos juízes que sejam suportes do Ministério da Justiça. Tem que ser uma pessoa que entenda a vida do pulsar dela. Tal e qual como as mesmas razões que levaram a outras funções soberanas do Estado a não serem profissionais ligados corporativamente à instituição. A mesmíssima coisa relativamente, e muito mais razão, ao Procurador-Geral ou à Procuradora-Geral da República. Não faz sentido nenhum ser da casa, porque defende os da casa, inexoravelmente, e defende o Estatuto da Casa. Terceiro, coisas simples. Qualquer titular de uma função soberana do Estado tem que ir à Assembleia da República, isto agora a Constituição condiciona muito, mas tem que se arranjar mecanismos para dizer o que é que vai fazer e regularmente dar prestação de contas aos representantes da nação na Assembleia da República, como se fazem noutros países, antes de tomarem posse. O Procurador-Geral agora devia ter lá ido e dizer o que é que você vai fazer, o que é que está mal. E, portanto, isto é tudo uma incógnita. Quanto à Rita, eu estou de acordo com ela, ao contrário do que ela pensa. Só que a sociedade, é a mesma última que eu noto, a sociedade civil em Portugal é muito débil. E tudo aquilo, e felizmente agora começam a surgir, como este manifesto e outras coisas, mas é muito débil. E é importantíssima para pressionar o poder político, como é evidente, porque no fundo é a legislação que sai da Assembleia da República. Portanto, são questões. Eventualmente, o Conselho Superior do Ministério Público não deve ter a maioria, por ser corporativa, mas deve ter representantes da própria nação, como é evidente. Mas também Ministério Público, como é evidente. Ou um Conselho de Supervisão, como ou um Conselho de Supervisão. Exatamente. Pronto, são estas questões simples que arejariam imediatamente a visão diferenciada disto tudo. Uma pessoa prestigiada, olha como este homem. É verdade, estou-lhe a falar a sério. Sendo advogado, está na vida, conhece. Tinha um papel importantíssimo a fazer.
pessoas prestigiadas, que são reconhecidas, têm que ocupar os lugares do Ministério da Justiça e do Procurador-Geral da República. Não faz nenhum sentido. Não, você percebeu a ideia. Percebeu a ideia. Não faz, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, porque depois é a defesa da corporação. Como é óbvio. Quer dizer, é uma loucura. Eu estava convencido que agora, quando saísse a outra senhora, houvesse essa sagacidade de ver, nomear uma pessoa, indicar uma pessoa prestigiada na sociedade, mas que não fosse da corporação, que diabo. Pronto, está sempre. Concluindo então, quero agradecer aos convidados, muito obrigado a todos pelo excelente contributo.